Irmãos, dando continuidade à nossa série de sermões no livro de Provérbios, tratando sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Hoje nós vamos apresentar uma porção no capítulo 8, onde Salomão, poeticamente, ele destaca um elemento dessa sabedoria de Deus como algo indispensável para a criação de todo o universo. Por isso eu convido você que abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 8. Hoje nós vamos trabalhar os versos 22 ao verso de número 31. Com o seguinte tema: a presença da sabedoria no presente da criação. A presença da sabedoria no presente da criação. Provérbios 8, 22 a 31. Palavra do Senhor que nos diz. Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém. Vocês sabiam que os animais foram criados com distinções reais e estáveis? Vocês também sabiam que a terra não está sustentada por estruturas visíveis? E que também a terra, ela não é plana, mas ela possui uma estrutura esférica? E que a água, quando ela evapora, ela forma nuvens que retornam na forma de chuva? Você pode estar se perguntando, pastor, mas isso eu já estou careca de saber. Desde pequeno, na escola a gente aprende isso. Mas você sabia que essas curiosidades científicas que eu acabei de passar para os irmãos, elas só foram descobertas pela ciência a partir do século XVI? Mas pasmes, antes da descoberta científica, a própria palavra de Deus já havia revelado tudo isso. Seja em Gênesis 1, 24, 25, em Jó 26, 7, em Eclesiastes 1, 7 e em Isaías 40, 22. Ou seja, olha quanta beleza e quanta variedade na criação feita por esse Deus. E essas e tantas outras informações que a ciência levou anos e anos e anos e anos, séculos e séculos para admitir que era verdade e que já estava revelado nas Escrituras, Salomão, ele teve ciência. E isso para Salomão foi algo tão grandioso que ele não queria deixar de lado ao dar continuidade em apresentar o que é a vastidão da sabedoria de Deus. E é por isso que no capítulo 8, nos versos 22 a 31, ele de forma poética, através do que na cultura hebraica é chamado de quiasmo. Quiasmo é uma figura de linguagem e também uma estrutura literária em forma de espelho. Em outras palavras, é quando eles queriam poeticamente apresentar ideias ou frases ou sentenças, e aí depois eles repetiam elas ou faziam oposição a elas numa ordem inversa, como se fosse o reflexo de um espelho. Um exemplo prático para os irmãos entenderem o que é esse quiasmo: o próprio Senhor Jesus utilizava essa estrutura, afinal, ele era um judeu. Como em Mateus 23, 12, quando ele diz: quem a si mesmo se exaltar, primeira ideia, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A, B, B, A.
Isso é o que nós chamamos de quiasmo. E aqui Salomão, ele se vale desse recurso porque ele entende que falar desse atributo de Deus, que é a sabedoria, que é indispensável para a criação, é algo tão magnífico, porque a criação ela é tão bela, tão diversa, tão variável, que ele não quis colocar isso na forma de dizeres ou provérbios, mas ele quis dizer isso de forma poética. E nós vamos ver aqui essa noite que a revelação da criação mostra a sabedoria de Deus como um elemento indispensável, porque nós vamos ver 4 aspectos da sabedoria de Deus que tornaram ela indispensável para a criação de todo o universo. A sua perpetuidade, ou seja, ela é perpétua, a sua primazia, o seu papel e o seu prazer. Ela é perpétua, ela é primal, ela ocupa um papel de destaque e ela também tem prazer. Mas antes de nós analisarmos como que essa poesia, na forma de um quiasmo, mostra esses aspectos da sabedoria, eu preciso antes apresentar um pressuposto aos irmãos. E esse pressuposto tem que nortear toda a nossa mensagem dessa noite. De que aqui Salomão, ao personificar a sabedoria, colocando ela presente desde a criação, ele não está aqui chamando essa sabedoria personificada da segunda pessoa da Trindade Jesus. Porque do contrário, se nós admitirmos isso, nós estamos dizendo que Jesus, ele não é Deus, ele foi o primeiro ser criado. Isso é uma heresia que foi combatida no século IV e V depois de Cristo, chamada arianismo, combatida inclusive por Agostinho, um nome que é mais conhecido dos irmãos, o chamado doutor da graça. Na verdade, o que Salomão está mostrando aqui é que de todos os atributos de Deus, presente para formar e forjar todas as coisas que vieram à existência, ele está enfatizando a sabedoria e nós vamos ver o porquê que ele dá esse destaque à sabedoria. Mas é claro que nós sabemos muito bem que assim como a imagem visível do Deus invisível é Jesus, então esse atributo da sabedoria desse Deus invisível se mostra de forma pessoal e perfeita na pessoa de Jesus. Então essa afirmação nós podemos fazer. Agora dizer que aqui Salomão está falando de Jesus, estaremos forçando o texto e incorrendo não só num erro, mas também numa heresia. Estaríamos nos distanciando de verdades e princípios bíblicos. Então, dado esse pressuposto, vamos caminhar então e ver esses 4 aspectos da sabedoria de Deus presente aqui nessa poesia. O primeiro aspecto é o aspecto da perpetuidade, que se encontra nos versos 22 e 23. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso, obviamente, nos remete à primeira sentença das Escrituras, em Gênesis 1:1, quando ali Moisés ele deixa bem claro que no princípio criou Deus os céus e a terra. Enquanto todos os outros povos, eles seguiam a visão de uma teogonia, ou seja, os deuses eles foram criados a partir de algo. Não, Moisés ele já começa dando uma primeira ideia ao seu povo, e a primeira ideia que Deus quis revelar a nós, ao seu povo de ontem, hoje e amanhã, é o pressuposto de que ele estabeleceu todas as coisas. E como que ele fez isso? Através de um plano, onde nesse plano o atributo da sabedoria foi indispensável. É por isso que nós, seres humanos, criados à imagem desse Deus, nós só executamos um plano se antes nós tivermos um mínimo de planejamento. Eu não estou dizendo que a execução do plano será boa, como muitas das vezes a execução dos nossos planos não é boa. Eu não estou dizendo que nós gastamos mais tempo planejando do que executando, e muitas das vezes nós não conseguimos identificar essa ordem estabelecida, de que primeiro há um planejamento prévio para depois a execução do mesmo, mas as coisas são assim, essa é uma lei estabelecida na criação, porque ela vem desse Deus, que primeiro planejou todas as coisas, antes de qualquer coisa vir à existência, tudo já estava determinado, é o que na teologia nós chamamos de o decreto de Deus, o seu comando, e a sabedoria
é um atributo indispensável para formar e forjar a criação, formar e forjar todas as coisas que vieram à existência. É por isso que aqui, não poucas vezes, Salomão ele utiliza a expressão princípio no início de sua obra e desde a eternidade, porque os atributos de um Deus eterno também são eternos. De novo, como eu falei no pressuposto, Salomão aqui não está descrevendo uma quarta divindade, uma divindade feminina chamada sabedoria, ou, como muitos do passado da Igreja Católica entenderam aqui em Provérbios 8 que Salomão estava se referindo a Maria, não é nada disso. Ele simplesmente pegou um atributo de Deus, mostrando como que ele foi indispensável para a criação de todas as coisas. E quando nós olhamos a beleza, a variedade da criação, a exemplo dessas curiosidades que eu apresentei aos irmãos, é um pequeno vislumbre, na verdade um micro vislumbre de toda uma vastidão de beleza, de variedade, de diversidade, complexidade, que não poderia haver uma outra explicação que não a origem de um Deus, cuja sabedoria foi um atributo indispensável. Mas além de nós vermos aqui que a sabedoria de Deus foi indispensável no presente da criação, porque ela é perpétua, também nós vemos agora dos versos 24 a 29 a sua primazia. Ela não só é perpétua, como também ela ocupou um papel primal dentro de todos os outros atributos de Deus. Não que aqui Salomão está dizendo que a sabedoria é o atributo mais importante de Deus. Na verdade, todos os atributos, eles compõem o ser de Deus. Se pudéssemos dizer qual é o atributo mais importante, seria a santidade, porque a santidade mostra a distinção. Todos os atributos de Deus, até mesmo aqueles que ele comunicou a nós, é distinto a forma que ele tem, porque neles são absolutos, em nós são relativos, advindos dele. Mas aqui Salomão, ele está enfatizando a sabedoria e mostrando a sua primazia. E ele mostra essa primazia porque dos versos 24 a 29, nós vemos ela conduzindo, levando esse Deus a criar todas as coisas do nada, como diz a expressão em latim, ex nihilo, do nada. E aqui ele quer destacar não toda a criação, mas ele quer destacar o cenário da criação. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos o relato em Gênesis, nós vemos que a ordem que Moisés ele apresenta a criação, ela é muito curiosa. Moisés aqui não é um cientista, então a prioridade de Moisés não é apresentar dados científicos, ainda que a criação ela se deu por meio desse Deus, isso é um fato, mas o foco de Moisés aqui é contar uma história. E como que começa essa história? E como toda boa história, ela precisa de um cenário. E depois desse cenário, ela precisa ser preenchida por personagens. É por isso que a ordem da criação, descrita por Moisés em Gênesis, começa no primeiro dia, descrevendo o cenário do espaço. No segundo dia, descrevendo o cenário do céu, o céu azul, celeste. E no terceiro dia, descrevendo a separação da terra e do mar. Então aqui nós temos todo o palco, todo o espaço, todo o cenário da criação. Agora nós precisamos preencher esse cenário. É por isso que no quarto dia ele cria o sol, a lua e os astros, que são os personagens que compõem o espaço. É por isso que no quinto dia ele cria as aves e os peixes para compor o cenário do céu e no mar. E no sexto dia ele cria os animais terrestres. Porque primeiro uma história ela precisa de um cenário para depois ser preenchida por personagens. E aqui Salomão ele mostra como que a sabedoria foi indispensável. Observe. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, ou seja, o cenário dos mares, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, o cenário terrestre. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, espaço celeste. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens
de cima, mais uma vez destacando o céu, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, não há como olhar para a criação, não há como olhar para os mares, para os oceanos, para a praia, algo que talvez está muito distante de nós, mas creio que muitos aqui já tiveram o privilégio de contemplar e vislumbrar. Olhar as montanhas, olhar os vales, olhar os picos, olhar as serras, olhar florestas, olhar bosques, e eu poderia gastar a noite toda aqui, seria insuficiente para elencar toda a vastidão desse espaço da criação que Deus o preencheu. Agora, aquilo que a Bíblia entende como o elemento mais distinto da criação, que é o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, da mesma forma que Deus, ele primeiro cria o espaço e depois ele preenche, ele faz assim conosco. Por isso que primeiro ele forma o homem do pó da terra e preenche esse espaço que é apenas corpo, que é apenas matéria, soprando o seu espírito vivificante, o chamado Nefesh Hayah, no original, e ali ele preenche esse espaço com alma, ele dá vida a este homem. Mas ele não só preenche o homem com uma vida física, como também nós vemos no decorrer do capítulo 2, que ele preenche esse homem com algo ainda maior do que vida, que é a própria vida espiritual. Esse homem, distinto de toda a criação, tinha intimidade com Deus, porque todo dia, na viração do dia, Deus ia até esse homem no jardim para se relacionar com ele. É assim que Deus faz. Deus, quando ele olha o inexistente, é da sua natureza trazer algo à vida, trazer beleza, trazer variedade, trazer diversidade, complexidade, para preencher esse espaço para a sua glória e para o seu louvor. E é por isso que o homem só pode se satisfazer no Criador. Não só porque a parte dele não temos vida física, mas principalmente porque a parte dele não temos a vida espiritual, que é essa comunhão, que é essa intimidade. Por isso que nós vivemos um tempo em que cada vez mais pessoas, não só adultos, mas até jovens e adolescentes, infelizmente, vai chegar um tempo, não se escandalizem, crianças, que nós vamos ver que elas estão vazias, sem propósito, sem nenhum tipo de preenchimento, sem nenhum tipo de foco na sua existência. Por quê? Porque estamos legando a essa geração uma geração em que não estamos mostrando que a prioridade, o que deve preencher esse vazio no coração dele, dela, desse pequeno, desse adolescente, desse jovem, não são as redes sociais, não são os videogames, não é o querer ser o melhor aluno ou o melhor filho, não é uma lista de pode ou não pode, mas é uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade com Deus. Do contrário, nós vamos preencher esse espaço com outras coisas, mas qualquer outra coisa a parte disso vai contaminar e prejudicar esse espaço. Assim Deus age, assim Deus faz. Eu poderia listar vários e vários e vários outros exemplos de como o modus operandi de Deus é dessa forma. Por que você acha que a maneira como brota uma vida se dá através de um útero antes vazio, mas que passa a ser preenchido por uma vida? Porque é assim que Deus faz. Aonde há deserto, aonde há vazio, aonde há falta de sentido, Ele preenche esse espaço. Porque Ele é sábio. Por isso que a sabedoria de Deus é indispensável na criação. Ela é perpétua. Em segundo lugar, ela tem primazia. E em terceiro lugar, nós vemos, na parte A do verso de número 30, que ela também tem um papel. E que ela mesma conhece o seu papel. Ela diz: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Com isso, nós entendemos que nosso Deus, não só aqui em Provérbios, mas em outras passagens nas Escrituras, nosso Deus é uma característica da sua identidade, do seu ser, trabalhar.
Por isso que é abominável e é mentiroso pensar que o trabalho, ele é apenas um fardo, que o trabalho é sempre algo pesaroso. Sim, é claro, depois da queda, como tudo que foi afetado pela queda, seja a criação visível ou invisível, o trabalho, ele passa agora a não ser prazeroso. Não é? Espinhos, cardos e abrolhos. Mas nós fomos criados por um Deus que trabalha, e o trabalhar, e o agir, e o não ser preguiçoso, é marca distintiva dele, e deve ser nossa também. Por isso que vimos já o trato com a preguiça, e como que ela é oposta à sabedoria. Quem vive o caminho da preguiça é tolo, é insensato, porque o nosso Deus, ele não dormita. Mas lá em Gênesis não está falando que depois que ele criou todas as coisas, ele não descansou de sua obra. Esse descanso da obra não quer dizer que ele parou de trabalhar. Quer dizer que ali ele estava ensinando uma valiosa lição para nós. Que deleitar nele também é um trabalho, também é um ofício para nos lembrar de que a nossa vida não se resume apenas aqui. E para nos rememorar que não é pela nossa força que as coisas se dão. E a melhor maneira de evidenciar que eu entendo que eu não estou no controle, que eu entendo que é Ele que está no controle e que eu confio e creio que Ele tem o melhor para mim, é um dia da semana, e o primeiro dia da semana, depois de Cristo, que é a nova criação, nos deleitarmos nele. Se antes o povo de Deus servia a Deus nos seus afazeres e depois descansava, agora em Cristo Jesus, primeiro nós descansamos nele. E nesse descanso ele nos capacita a então trabalharmos. Por isso que o domingo é o sábado cristão. E a sabedoria, ela ocupa esse papel de arquiteto. E a ideia aqui, arquiteto, não é o que nós pensamos hoje como um arquiteto, mas ela quer dizer que ela não só foi um atributo no qual Deus foi indispensável a Deus para criar todas as coisas, mas não só criar, como também dar ordem. A criação, ela está repleta de ordem. Como eu acabei de falar aqui nas ilustrações. Por quê que a água, quando evapora, forma nuvem que retorna em forma de chuva? Quem fala isso para a água? Ninguém. Por quê? Ela foi criada com essa ordem, com este comando, e ela obedece. E assim, a nuvem louva ao Senhor dessa forma. Quem foi que disse que a lua ela não pode andar nem 1 milímetro para frente ou nem 1 milímetro para trás? Do contrário, os raios do sol iriam eliminar qualquer vida na face da terra. Ninguém. Ela foi criada com esse intuito, esse propósito, e ela segue essa ordem, ela obedece esse comando, e assim ela louva a Deus. Quem foi que disse para o céu que ele não pode cair e que ele tem que ficar em cima? Senão aquele que criou e estabeleceu essa ordem. Nós somos criados por um Deus de ordem, não há caos. Nós somos criados por um Deus de harmonia. É por isso que quando as pessoas elas querem construir uma casa, elas precisam do engenheiro civil, elas precisam contratar o diácono Felipe, elas precisam de um pedreiro, elas precisam contratar o presbítero Marcelo, mas, além disso, quando elas querem não só ter a construção, mas quando elas também querem mostrar não só a utilidade, a funcionalidade da construção, mas também querem mostrar beleza, mas uma beleza que possa funcionar dentro de uma ordem, chama um arquiteto. É por isso que aqui a sabedoria, ela assume para si esse papel de arquiteto. Ela foi indispensável porque a partir dela, Deus então, ele cria todas as coisas e também estabelece ordem, harmonia. É por isso que uma das consequências do pecado é distorcer essa ordem. Tanto no nosso relacionamento com Deus, se a ordem era
Ele é Senhor e Criador, eu sou criatura e servo, o pecado agora inverte, faz com que eu me veja como Senhor e ele como meu servo, como meu súdito, como um gênio da lâmpada. O pecado também, ele inverteu a ordem estabelecida por esse Deus, se valendo da sua sabedoria como arquiteto, no nosso relacionamento uns com os outros. Se antes o homem era o cabeça cuidando da mulher e a mulher se submetia a ele, agora o homem domina violentamente essa mulher e essa mulher é rebelde a ele. E também no nosso relacionamento com a criação. Se antes a ordem estabelecida era sermos mordomos, administradores, regentes da criação, representando aquele que criou ela, por isso que ele coloca Adão no jardim para cuidar e guardar, e em resposta a natureza nos legaria o que precisávamos para o nosso sustento, para o nosso desenvolvimento e para povoar a terra, para que a glória do Senhor cobrisse toda a criação como as águas cobrem o mar. Mas quando o pecado entrou, agora nosso relacionamento com a natureza é de exploração e a natureza responde com catástrofes naturais. O pecado, ele faz uma desordem, ele gera essa desordem. É por isso que Cristo, ele também não só veio para ser a remissão dos nossos pecados, não só veio para ser o nosso Salvador, mas ele veio também para restaurar essa ordem que foi afetada pelo pecado. Ele restaura essa ordem, faz com que nós sejamos livres para servir a Deus e não ao nosso coração. Ele restaura a ordem e faz com que nós voltemos a nos ver como na responsabilidade do homem como líder que protege e cuida, e a mulher se submetendo, e ele também restaura a ordem do relacionamento com a criação, fazendo que nós entendamos que devemos não explorar, mas extrair como mordomos. E então a natureza responde nos servindo, pois essa é a ordem. E o papel da sabedoria como arquiteto para estabelecer essa ordem foi indispensável. E o quarto e último aspecto da sabedoria de Deus como um atributo indispensável na presença da criação é que, além da sua perpetuidade, além da sua primazia e além do seu papel, nós vemos aqui o prazer. Parte B do verso 30 e o verso 31 diz: dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É na sabedoria de Deus que Salomão está nos ensinando, é nesse atributo de Deus em que a própria criação, ela se deleita no Senhor, mas também o próprio Senhor se deleita nessa criação. E de toda a criação, esse deleite maior é reservado a nós. Logo, a ação de nos deleitarmos no Senhor é exigida mais a nós. Porque, como eu falei, toda a criação, ela louva a Deus quando ela faz aquilo para o qual ela foi estabelecida a fazer. E aqui, Salomão, ele não por acaso usa a palavra delícias, regozijar, delícias duas vezes. Por quê? Isso nos remete de novo ao Gênesis. Porque o local que Deus criou para se relacionar todo dia com o primeiro casal na viração do dia, chamava Éden. E a palavra Éden, no hebraico, significa deleite. Um outro sinônimo, delícias. Então, o deleite e a delícia no Éden não eram a vastidão de árvores de variados frutos, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam se alimentar. O deleite e a delícia no Éden não estava nos 4 rios, com a sua variedade fluvial e montanhas e pedras preciosas, não. O deleite e a delícia no Éden estava porque ali Deus se manifestava presencialmente, relacionalmente, pactualmente com o homem e com a mulher. E não há deleite maior, não há prazer maior, não há delícia maior do que essa comunhão com Deus. E a própria sabedoria de Deus, ela reconhece o prazer que é olhar para a criação
e render glórias a Deus. O problema é que nós caímos em dois extremos. Ou somos atarefados demais, que nós não percebemos que a criação, ela manifesta a glória de Deus e devemos reconhecer isso sempre que pudermos, ou caímos no extremo de olhar a beleza da criação e ao invés de atribuir essa beleza àquele que a criou, ficamos apenas vislumbrando a beleza da criação e achando que ela é o divino, quando na verdade ela é criação do divino. Se você se deleita indo para uma montanha e descansar, fazer uma caminhada, fazer uma trilha, deleite maior você tem quando você investe tempo tendo comunhão com aquele que criou esta paisagem e este ambiente para você ter esse desfrute. Se você se deleita quando você olha para a entrada da nossa cidade e vê aqueles muitos cedros, e particularmente eu acho muito bonito essa entrada. Primeira vez que eu vim, parecia que eu estava entrando num vale encantado. É muito bonito. Mas mais belo ainda é quando eu leio a palavra de Deus, porque na palavra de Deus eu encontro a sabedoria de Deus, eu encontro o Deus que criou esse cedro, que criou essa paisagem, que criou a entrada bonita dessa cidade. Por isso que não há delícia maior, não há deleite maior do que a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus hoje se dá por meio da sua palavra revelada. Essa comunhão hoje se dá por meio única e exclusivamente do Filho. A sabedoria de Deus foi um atributo indispensável para a criação. Ela é perpétua, ela tem primazia, ela tem um papel e ela tem um prazer. Mas precisamos concluir, porque a sabedoria ela não para só aqui, ela não é só indispensável na criação, mas ela também foi indispensável na nova criação. E é por isso que, de todas as maravilhas e belezas da criação, seja visível ou invisível, a maior de todas as belezas está no agente da criação, está naquele por meio do qual todas essas coisas foram criadas. E em conformidade com Salomão, nós temos João no seu evangelho mostrando o verbo de Deus, Cristo não encarnado, mas como ele sempre foi Deus presente ali e através dele todas as coisas foram criadas. Paulo, em 1 Coríntios, que fala que Cristo é a sabedoria de Deus, não dizendo aqui que ele é essa sabedoria, no capítulo 8, de 22 a 31, mas ele está dizendo que em Cristo Jesus nós olhamos e percebemos e vislumbramos a plenitude pessoal, perfeita dessa sabedoria. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 22 a 25. Também em Colossenses 1, 13 a 17, nós temos uma das doxologias de Paulo, onde ele simplesmente enaltece e glorifica a Deus na pessoa do Filho, mostrando a sua presença na criação como o meio pelo qual todas as coisas vieram à existência. Que o próprio Projeto Sola musicalizou, e talvez muitos conheçam essa passagem, mas pela música. Ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Nele tudo se fez, e a tudo é sustentado pela sua palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. E também o próprio autor de Hebreus, que antes de começar defendendo a tese de que Jesus ele é superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico, superior aos anjos e superior a todos os sinais do Antigo Testamento que serviam para apontar para o perfeito e o cumprimento em Cristo Jesus. Ele na sua introdução ele falou, olha, antigamente, outrora Deus, havendo falado dessa maneira, nos últimos dias tem falado por nós através do Filho. E por que ele fala através do Filho? Porque é no Filho que nós encontramos de forma plena, pessoal, perfeita, a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus se revela na sua palavra, na sua lei. Então, a parte do Evangelho, a parte de Jesus, eu posso conhecer coisas da criação, eu posso ter
algumas curiosidades sanadas, eu posso entender algumas coisas, mas eu nunca vou ter a visão do propósito, do telos da criação. Eu nunca vou entender plenamente por que Deus quis criar todo o universo, inclusive a mim e a você. Então, o Evangelho, ele é indispensável. A sabedoria de Deus, que na sua expressão pessoal e plena perfeita, se mostra em Cristo Jesus, foi indispensável não só para a criação, mas também é indispensável para a nova criação. É indispensável para a nossa reconciliação, é indispensável para a nossa salvação, é indispensável para a nossa libertação, é indispensável para a nossa remissão. Não há outro caminho. E aqueles que acham que conseguem viver sabiamente, aqueles que acham que conseguirão desvendar os mistérios ocultos desse universo afora, desprezando a sabedoria de Deus, desprezando a lei de Deus, desprezando a pessoa de Jesus, que revela de forma plena, pessoal e perfeita essa sabedoria, estarão tolamente, de forma insensata, indo para caminhos tortuosos. Se é o seu caso essa noite, a sabedoria de Deus está te chamando, a sabedoria de Deus está clamando, a sabedoria de Deus está bradando, como vimos no início de Provérbios. Volte, vire-se, abandone este caminho. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Mas como diz aquele hino do nosso cenário, ele salva o pecador, salva até por meio de um olhar. Ele foi indispensável para a criação. Ele é indispensável para a nova criação. E ele também é indispensável para a consumação de todas as coisas. Ontem tivemos a grata satisfação com a mocidade de fazermos uma sessão de perguntas e respostas sobre Apocalipse. E algo que deve nos maravilhar em Apocalipse é ver a primazia, a perpetuidade, o prazer e o papel de Jesus. Na visão de João, indispensável na criação, na nova criação e também na consumação. Essa é a beleza. Não há prazer maior, não há deleite melhor do que nos achegar aos pés de Jesus e fazer como Maria, escolher a melhor parte.